E aí, pessoal, prontos para mais um vídeo, mais uma aulazinha de análise combinatória? Hoje vai ser combinação. Vamos estudar um pouquinho de combinação? Se liga aí e vamos ao vídeo. Começar agora a nossa aulinha da sequência, a nossa estudozinho de análise combinatória, agora com permutação. Quando é que a gente usa a permutação? Pessoal, normalmente a permutação nós podemos resolver pelo princípio fundamental da contagem, que nós já vimos em outro videozinho aqui, não é? Aquela regra do tracinho, a gente nem precisa guardar fórmulas, né, da permutação. Mas a gente vai comentar aqui a fórmula da permutação. A permutação, assim como o arranjo, a gente pode fazer uma perguntinha-chave. Isso é, o número de objetos é igual ao número de posições que vão ser ocupadas? Se a resposta for sim, você usa uma permutação. E o que é permutação? Fórmula da permutação. Fórmula da permutação é permutação de n elementos é igual ao fatorial desse número de elementos que vão estar sendo utilizados, né? Vamos ver um exemplozinho, gente. Olha o exemplozinho aqui, simplesinho pra gente. Ó, eu tenho os números 5, 6, 10, 15 e 20 foram sorteados na quina. Rodou lá a gaiolazinha com os números, apertou e esses números saíram. Quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados? Isso é, pode ter saído o número 5, 6, 10, 15 e 20, pode ter saído o número 6, 10, 15, 5 e 20. Isso é, quantas ordens que isso aqui pode ter saído? O número de objetos vai ser igual ao número de posição, gente? Claro que sim, né? Você vai ter 5 posições que eles vão poder aparecer esses objetos, né? Nós poderíamos resolver simplesmente pela fatorial, né? Quantos números poderiam ter saído pelo princípio fundamental da contagem, né? A gente resolveria facilmente. Então, olha só, quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer um dos 5 poderiam ter ocupado a primeira posição. Para a segunda posição, qualquer um dos 4, porque o outro saiu na primeira. Depois 3, 2, 1. Fatorial de 5, né, gente? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Não é? Nós poderíamos, então, ter feito por quê? Permutação de 6 elementos, tomados 6 a 6. Isso dá o quê? 6, 5 elementos, né? Eu pensei falei de quina e pensei na cena. 5 elementos, né, gente? Então seria fatorial de 5, que é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que também dá 120. Ok, pessoal? Então, na permutação, nós podemos também resolver pelo princípio fundamental da contagem, regra do tracinho que nós vimos, já em outro vídeo, e não precisa nem guardar a fórmula, né? Mas você querendo aplicar por fórmula, é simplesmente a fatorial dos n elementos que vão estar ocupando as posições. Então, qual é a perguntinha? O número de objetos é igual ao número de posições? Se a resposta for sim, é só fazer o fatorial do número de elementos, né? Se eu tivesse, por exemplo, a letra A, B e C, de quantas maneiras eu poderia colocar isso aqui em ordem, né? Eu poderia colocar ABC, eu poderia colocar ACB, né? A gente poderia colocar BAC, BCA, né? Então, a ordem aqui, o número de objetos é igual ao número de posições? Sim. Então, como é que ficaria isso daqui? Eu teria o que, gente? Permutação de 3 elementos, que seria o 3 fatorial, que daria o quê? 3 vezes 2, 6. 6 maneiras diferentes, né, gente, que nós teríamos para formar. Ok, pessoal? Tá aí mais uma regrinha para vocês, que é a regrinha da permutação. O número de objetos é igual ao número de posições? Sim. Então, você vai o quê? Fazer a permutação, que é o fatorial do número de elementos que você tiver. Lembrando que você também pode resolver pelo princípio fundamental da contagem. Ok? Pessoal, vamos fazer outro exemplo aqui, usando anagramas. Muito comum pedir anagrama, cálculo de anagramas em exercício, né?
exercícios que envolvem a permutação. E como que a gente faz um anagrama? Vamos dar um exemplo. Eu quero o anagrama da palavra Brasil. Isso é, usando as letras da palavra Brasil, quantos anagramas eu posso formar? Quantas outras palavras eu posso formar? Isso é, mudando a posição dessas letras, quantas palavras eu posso formar com o anagrama? Então, perguntinha-chave que a gente fez na permutação. O número de objetos é igual ao número de posições? Quantas posições eu tenho na palavra Brasil? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantas letrinhas eu tenho, né? 6. O número de posição vai ser igual ao número de objetos que eu vou formar? Sim. Então eu faço uma permutação. Permutação de quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Isso daqui vai dar o quê? 6 fatorial, que é igual a quanto? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não é isso? Então, ó, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Então, eu tenho 720 anagramas. Então, ó, muito comum cair exercícios aí, não é? No Enem e outras coisas mais, pedindo o número de anagramas que você pode formar com uma determinada palavra. E aí você vai vendo aquelas restrições que possam estar pedindo, né? Quantas começam com letra B? Se começa com letra B, você fixa a letra B. Né? Então, quantas anagramas você vai poder formar fixando B? As posições fixas serão 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras, 5 fatorial. 5 fatorial, ok, gente? Isso aí, 5 fatorial, se eu quisesse fixar o B, 5 fatorial seria igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que daria 120 anagramas, ok? 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120 anagramas. Então, é um tipo de exercício muito comum também para cair em concursos aí, tá? Forte abraço a todos, por hoje é só. That's all, folks.